Olá, meus amigos. Olá, comunidade gramadense. Vim aqui na TV Câmara, trouxe a minha amiga Vivi Kremer, presidente do Conselho da Cultura, para conversar um pouquinho sobre vários assuntos. Então, primeiramente, quero agradecer a tua participação, por ter atendido esse meu convite assim tão rápido em cima da hora. Muito obrigada, Paim. Olá, é uma satisfação poder estar aqui e dividir esse momento para falar dessa pauta que o Paim me trouxe hoje, bem especial. A pauta hoje nós trouxe Agosto Lilás, aonde nós estamos completando 17 anos da Lei Maria da Penha e falar de vários tipos de violência, não é só violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência moral. E a Vivi sendo não só presidente do Conselho da Cultura, que é um excelente conselho, já de antemão já digo que ela tem conduzido muito bem o Conselho de Gramado, está à frente do Conselho, a Vivi também foi a primeira mulher a narrar o rodeio de vacaria do ano passado, né, Vivi? Então foi a primeira mulher contratada. Isso é bem importante de falar, porque não foi um favor, né? Eu não fui lá fazer um favor como narradora, que optei ser, né, que escolhi, narrar, né? Me contrataram para narrar. Então isso foi muito, muito importante, muito significativo na minha vida como narradora esportiva. Na tua e na nossa, né? Para mostrar, e que a Vivi tinha falado antes aqui, de nós começar o programa, a Vivi tinha falado que a mulher tem que saber que o lugar dela é onde ela quiser. Exato. E era onde tu queria estar, né? Era onde eu queria estar. Eu sonho, eu acho, o rodeio de vacaria é um sonho para todo mundo, né? Nossa, para todo mundo. Não ser um sonho, né? Todo mundo que laça ou que narra quer laçar lá. E quer visitar lá, inclusive eu quero ver se consigo me organizar para o ano que vem, agora em fevereiro, ir para lá para o Internacional. Vamos juntos, então. Vamos juntos para o Internacional. E trouxe a Vivi aqui também, porque andou acontecendo algumas coisas no mês de agosto, Lilás, mês de contra a violência da mulher. Vim aqui para a Vivi passar para nós um acontecido, né, com ela, recentemente, num rodeio que ela foi passear, foi lá no rodeio, chamaram ela para conversar, chamaram ela para falar um pouquinho sobre o rodeio, para dar uma demonstração do trabalho dela. E ela foi, eu vou deixar ela explicar bem, mas ela foi descredenciada do MTG, mas depois, logo em seguida, viram um erro que fizeram, mas não deixa de ser uma violência moral, né, Vivi? Gostaria que tu falasse um pouquinho dessa situação que tu passou lá. Pois é. Como é que foi o rodeio? Vamos falar então sobre isso. A Lady Festinari, vou deixar um abraço registrado para a Lady, organiza o Rodeio das Mulheres. É o maior rodeio de mulheres do Brasil, na capital do laço feminino, feito dela trazer esse marco para a Cachoeira do Sul, feito dela organizar esse baita rodeio, e que em outras edições eu não pude comparecer justamente por colocar na minha cadeia de prioridades o credenciamento do movimento e respeitar dentro do movimento que o narrador lá narra para entidades filiadas a ele. E a Lady construiu esse movimento, construiu esse trabalho sem uma entidade filiada, por acreditar que a mulher pode estar onde ela quiser, onde trazer a valorização e trazer a causa feminina em destaque era muito importante, e ela escolheu agosto por ser o mês de Lilás, o mês para falar contra a violência, não só física, que não dá para enumerar qual é a pior, né? Mas quando chega na física, eu acho que já ultrapassou a moral, já ultrapassou a psicológica. Aqui tá mostrando que a mulher já não suporta mais e ela está tão envolvida nessa situação do qual ela se encontra que aí tem vários meios de buscar ajuda e a sociedade sim tem que meter a colher e ajudar essa mulher que está nessa situação. Eu vejo que o nosso universo, a nossa sociedade se construiu masculina, e não vou falar machista, porque eu acho que uma coisa dá vazão para outra, e são termos muito fortes, né? Mas o masculino é algo presente. Se a gente pegar no tempo das cavernas, um homem aqui pela biologia forte, então ele ia buscar alimento, a mulher pela biologia frágil e de dar vida, ela ficava mais resguardada e protegida, e a gente tem a construção social em cima disso. Isso não significa que a mulher não é capaz de estar onde ela quiser fazendo outras atividades. Sim, ela pode escolher onde ela quer ficar. Então, acho que tem vários feitos da nossa conquistas da nossa medicina que nos deu a oportunidade de engravidarmos quando quisermos e sim trabalharmos em várias áreas. Nasci com essa voz mais grave, nasci com esse diferencial no meu vozeirão, sofri bullying por causa do meu vozeirão, sofro até hoje, fiz muitos acompanhamentos psicológicos para tentar me encaixar dentro de uma sociedade, chupei gazélio para falar fininho, fui cantar em coral, porque a família achava que eu tinha que aprender a falar que nem menina, então, e era uma coisa que tinham esses padrões, né? Então, meninas à saia,
menina usa, né, rosa, não usa azul. Então, pode-se usar azul. Pode usar uma saia azul, um vestido verde, pode usar uma calça azul sem deixar de ser menino, né? Trabalhou bastante em rádio também, né? Quantos anos? 25 já em rádio. Quais rádios? Aí, vamos lá, comecei. O primeiro teste que eu fiz muito empolgante foi na Ipanema, né? Kátia Suman, né? Eu sou fã dela. E ela me mostrou que aquele vozeirão imponente, aquela condução tranquila no rádio. E eu vi ali que eu queria fazer isso. Só que eu já estava no rádio desde nova, desde os meus 10 anos de rata de rádio. Então tudo começou muito cedo na minha vida, porque já nas fadinhas cantoras que eu fui participar, a professora Rejane viu que era contralto e que eu nunca ia cantar fininho que nem as menininhas, né? Então ela armou um plano com a minha professora de catequese, me levou para missa, me aplicou o golpe lá, disse que eu não tinha ninguém para ler as liturgias. E eu caí no conto, né? Que bom. E aí fui pro púlpito. Ali eu li a primeira carta. E ali, nessa missa, estava o dono da rádio lá em São Leopoldo, da Progresso, o seu Brás de Oliveira, que me levou para a rádio, me abraçou e mostrou onde eu ia trabalhar. Então, a partir disso, começou a minha carreira no rádio, né? Muito tímida, aprendi muito de produzir programas, de convites, de fazer parte de RP, né, de relações públicas, de como preparar rádio, de como enrolar cabo, enrolar fio. Fui fazer muito jogo de futebol, me apaixonei pelo futebol de campo, queria muito narrar uma partida esportiva e fui tendo gostinhos sempre nas peladas, né, gente? De campo, né? Sim. A gente sabe. Então ali o primeiro esporte que eu narrei foi motocross. Sempre fui apaixonada por carro, corrida de Opala, né, Tarumã, e tive já palhinhas de narrar carro. Recentemente estava acompanhando em Taquara, recebi um convite, eu tenho mais 2 coisas para narrar, e fui buscar o curso de especialização de narradora esportiva, porque eu queria narrar, dei essa curva, né, no automobilismo, no futebol, porque no rodeio eu não podia nem botar os pés na cancha. Mas já não sabe o rodeio. Óbvio, minha avó morava, eu me criei no campo, com a minha avó morando na beira da cancha, na Lomba Grande. Eu pendurava na cerca, o patrão vinha e me mostrava, tu tem que dançar na invernada. E a minha primeira profissão foi dança, me formei com ballet clássico, né? E dancei com invernada, mas não era o que eu queria. Cada puxão de orelha eu ficava mais perto da cancha, da casinha. Então, para quem entenda um pouquinho quem eu sei, como é que eu parei nos rodeios, eu acho que é importante nisso, né? Eu estar no conselho vem por toda a minha trajetória artística, cultural, da dança, do teatro. Então, na dança eu ficava quieta, pai, era mais fácil me relacionar com as meninas. Então a dança foi tendo uma paixão, então eu fazia o meu movimento bem feito, eu tinha aplausos, elogios, né? Então eu dançava bem, as gurias então me acolheram, mas na escola brincar de boneca, eu ter amiguinha era muito difícil. E aí então os guris me acolheram para marcar placar, para narrar as partidas. Naquela época já existia bullying, já existia preconceito, só não era como é hoje. Eu acho que era. Não sei se era pior, eu acho que era. Eu acho que era pior. Eu até hoje, para falar em público, quando eu tenho que me expressar minha opinião, eu percebo que as pessoas, pela minha voz, hoje que eu já descobri, via atendimento, graças a Deus, à medicina, né, psicológico, que é uma voz que enquadra-se num setor autoritário. E todas as pessoas não querem ouvir alguém sendo autoritário, né? Com ela, né? Ninguém quer isso. Então eu sei que quando eu imponho a minha voz, é essa a impressão que eu tô causando na pessoa. Então eu tento falar mais manso, falar mais jeitoso, mas eu não sei. Quando eu tenho que afirmar alguma coisa, vai sair mais seco, né? Vai sair mais firme. Mas as pessoas entendem aquilo talvez como rude, né? E aí acabam bloqueando. Então é um trabalho constante que eu faço comigo. E que eu sofri muito quando eu era adolescente, mais nova, por conta da exclusão, de deixar de lado, de ser muito interrompida. E onde é que foi da paixão pro rodeio? Daí tu foi, onde é que foi que tu começou a minha avó me deixava ir pro rodeio. Mas depois disso? Depois chegou disso? Quando no rodeio? Eu narrava, então, meus primos laçando, né? Na cancha. Então, essa prática... Ali começou, tia. Né? Ou na gineteada antes disso, sim, né? Então, até a lida de campo, eu ia narrando, brincando, né? Minha avó deixando eu tratar os bichos, depois eu podia ir pro rodeio. Tudo isso, assim, eu ia passar o final de semana lá e minha mãe nem sonhava, coitada, né? Porque eu dançava, Deus livre, me machucar. E não ia poder participar de um negócio em Bento, de uma competição em Bento em dança, ou assim, né? E tu ainda dá aula de dança ou não dá mais? Agora eu fiz uma pausa por um problema. Tu dava aula de dança aqui em Gramado também, Dava aula de dança aqui em Gramado, de dança de salão, que é uma das formações que eu tenho. E tinha um grupo
grupo, montei um grupo, inclusive no Canário aqui, para trabalhar com mini pockets, né, mini shows gaúchos, e que eu pretendo retornar em breve também. Então, por isso a minha participação dentro do conselho, e é muito importante isso, né? A gente está envolvido com a cultura, que é a minha paixão, e o rodeio não deixa de ser cultura, de trazer a nossa tradição gaúcha, de envolver o CTG. Eu vivo isso, você vive isso também, né? Então, o que aconteceu nesse fato lá, né, da Leide? Voltando então para vamos lá, rodeio, né? De Cachoeira do Sul. Início do mês de agosto, a Leide já nas minhas orelhas conversando, antes até, mas esse se marcou muito. Vivi, vem, é a pauta das mulheres, é o que tu defende. É um rodeio para mulheres, né? Para mulheres e extensivo à família, que abraça a causa e respeita a mulher que está ali fazendo o que ela gosta. Porque a mulher que laça, pai, em quem é que ela se inspirou laçando? No pai, no primo, no irmão? Entende? Eu narrei porque o seu Ivo narrando lá em São Paulo, eu olhava, meu Deus, como eu queria me falar rápido. Acho que eu posso falar tão ligeiro que ele. Eu ficava treinando, eu ficava brincando, meu Deus, eu vou conseguir. E eu queria falar que nem ele tinha um tom de voz parecido. Seu Ivo. E vários outros narradores, né? Posso trazer uma lista aqui. Então, a partir dessas inspirações, tanto de Nardim, Ranzolin, futebol, que me inspiraram a ser narradora. Então, é uma questão de que eu gosto, para ver que é uma coisa que a mulher pode estar onde ela quiser, porque ela se inspira em outros homens. Ela se inspira também em outras mulheres. E até esse recente convite que eu ganhei, eu venho inspirado olhando outras mulheres à frente desses lugares, como elas conseguem poder abraçar outras mulheres que estão nas causas aí do mês de agosto de Lilás. Né, que chega lá na violência física e antes em casa elas queriam trabalhar, elas queriam fazer o cabelo, elas queriam se sentir mais bonitas, né, elas queriam. Então eu acho que esse outro convite que um dia, quem sabe, a gente fala dele, né, eu estou refletindo sobre isso, né. Então lá na Leide a gente conversou muito, eu disse, eu vou participar. Aí tentei alguns contatos com o movimento tradicionalista. Primeiro, eu entrei em contato com o diretor do departamento de narradores, porque há um ano atrás, exatamente 21 de agosto, eu me credenciava no MTG. Só para deixar registrado, Vivi, aqui para a comunidade, que para te poder narrar em algum rodeio, tu tem que ser credenciado no MTG, e o rodeio tem que ter autorização do MTG também para ter narradores, né? Isso. Então, só para deixar aqui para as pessoas saberem como é que funciona isso. Os rodeios do movimento tradicionalista, que são credenciados e que recebem apoio da entidade. Tu não pode hoje fazer um rodeio. Eu posso fazer um rodeio lá no sítio, por exemplo, mas eu não posso chamar uma narradora oficial para ir narrar meu rodeio se o meu rodeio não é credenciado no MTG e se o narrador também não for credenciado. Isso, vai ter que achar alguém que não seja credenciado para narrar o teu rodeio. Né? Então, eu procurei um movimento para conversar sobre a pauta mulher, porque a cidade é reconhecida como capital do laço feminino. Né? E também para falar sobre por que não há uma entidade, né? Será que a Leide não quis? É uma outra conversa que eu quero ter com ela. Será que não tem uma entidade que apoie esse movimento? Por que o movimento não tem um rodeio dessa grandiosidade, né? E estou conversando com uma patronagem para organizar justamente um rodeio assim, né? Pelo movimento. Quem sabe em Gramado. Quem sabe em Gramado, nós estamos vendo também já conversando com o Esteio. Então, os patrões, um meu abraço também a eles que abriram essa pauta e trouxeram isso por conta do ocorrido. Então, o que aconteceu? Eu fui lá, que nem eu brinco, né? Eu fui lá me sentindo purpurina de rodeio, né? Dei entrevista para rádio, para TV, que não é o objetivo, eu queria narrar, né? Mas ali eu estava tendo a oportunidade de mostrar que existe a mulher narradora, que existe a mulher do rodeio. Eu não fui conquistada. Que tem espaço. Nossa, e uma menininha que foi narrar Vaca Parada, eu vi ela falando enquanto os gurizinhos estavam narrando, os piazinhos, e aí eu perguntei pro irmão dela, ela toca em casa? Toca. E eu já puxei ela e botei a guriazinha, Jordana, querida, beijo. A Jordana narrou, levou 3 dela, tu me ajuda, eu te ajudo. Então, quer dizer, para as meninas saberem que podem, né? Não é porque a família toda participa do rodeio. Porque eu não acredito em que mesmo há décadas ou séculos atrás, onde numa família que tinha 4 mulheres, o pai, aquele sortudão, tem 4 filhas mulher, né? Mais a esposa, mora afastadíssimo no campo. Nenhuma mulher ali fez a vida do campo. Não existe, né? Nenhuma foi laçar, nenhuma foi ajudar num parto de vaca, nem nada. Tantas veterinárias que a gente tem hoje aí, né? Então a gente tem que olhar para a cultura isso. Eu acho que quando tem o laço hoje na sua concepção, porque hoje o rodeio é tido como a tradição, mas não deixa de ser um tipo de
de esporte, porque no momento que você levanta uma bandeira ali, você está pontuando. Né? Você está pontuando. Ele é reconhecido como esporte do Rio Grande do Sul. Sim. Esporte oficial. Então você está pontuando. Você traçou uma cancha, colocou um homem ali em 100 metros, deu um limite para ele laçar, para fazer a armada. O que tem de tradição? O ato de laçar, representando simbolicamente o que era feito no campo, quando um boi estava precisando de ajuda, uma vaca ia ter um potrinho, né? Algo assim. Porque não tinha isso há 50 anos atrás, quando começou o rodeio lá em fevereiro, de 51. Então não tinha isso. Então esse momento todo é reproduzido no rodeio. Então lá eu fui mostrar que a mulher também tem essa habilidade de narrar e pode ter outras que façam isso. Então eu antes não ia preservando o movimento, entrei em contato com o movimento, eles não me retornaram, eu fui. Aí, na segunda-feira, antes de eu chegar em casa, antes das 8 horas da manhã, já estava o meu descredenciamento. Não, mas daí lá, eles te chamaram para narrar ou para fazer uma demonstração? Para fazer demonstração. Eu não fui contratada, eu não ganhei um centavo. Sim, foi lá prestigiar o evento, e aí, como tu era a única mulher narradora, provavelmente... Não, eu fui com a Estela. A Estela, daqui de Gramado, também está narrando. Fomos eu e ela, que é aspirante. A Estela não ganhou nenhuma cartinha do movimento. Aí foram lá visitar e aí convidaram vocês para narrar, para fazer uma demonstração. Isso. Por ser um evento, um rodeio de mulheres. Perfeito, isso que a gente E aí foi lá e fez a demonstração. Não então fiquei, foi o dia inteiro narrando. Não, Deus. Fez uma demonstração, ela também fez. A Estela também fez. Ela também fez. Só que só tu foi descredenciada. Só foi descredenciada. Ela é aspirante, né, a narradora, mas não recebeu nenhuma cartinha nem nada. Aí eu fui, né, e aí por ser radialista, aquela coisa toda, eu participei do cerimonial lá da abertura junto, por prestigiar a mulher. A Estela também participou, a Estela é ótima cavaleira, participou, conduziu o cavalo da Lady, tudo, foi lindo, sabe, o evento. A Estela é outra profissional que está crescendo muito na narração, estava narrando no Paraná agora, está desenvolvendo um trabalho fantástico. A Laine, que é a narradora, estava laçando lá, credenciada, também estava laçando. Teve a prova de rédeas, onde os meninos deixaram junto, deram assessoria para a gente fazer a prova de rédeas, conduzir. A Laine também orientou, porque eu também sou juíza campeira, então a gente, né, ficamos ali, e aí foi feito com feno, não estava dentro das regras do MTG, mas era um simbólico ali, para mostrar que essa prova existe, que as mulheres são cavaleiras, ela ainda é campeã de rédeas, sabe? Então ela estava ali também assessorando, e não nenhuma de nós contratada, nenhuma de nós, ela ainda estava como laçadora, sabe? Que fique bem claro esse registro. É importante porque nós estávamos ali pela causa da mulher, que é tão importante, que acho que a gente está por aqui de ser descreditado do nosso potencial. Porque a gente não quer passar por cima de ninguém. A gente não quer ser melhor que ninguém. A gente quer trabalhar junto. Eu quero estar do lado de gente tão inteligente quanto eu, ou tão burrinha quanto eu. Mas eu quero que a gente saia dessa zona e cresça junto. E prospere junto. E aí, quando chegou em casa, tu ficou sabendo que tinha sido... Não, na viagem. Antes das 8 da manhã. Já tinha o descredenciamento. E aí, o que tu fez? Eu dirigia no gramado, pensando nas mil coisas que eu via de errado, né? Quer dizer, o regimento dos narradores não estava sendo cumprido. Um regimento que tem um inciso que diz que eu não posso narrar para entidades que não são credenciadas. Inciso esse que já tinha sido derrubado na outra gestão por ser inconstitucional. E que, no meu ponto de vista, se eu, narradora, não posso narrar para outra entidade, o cozinheiro do CTG não pode cozinhar para outro lugar. O bailarino que dança no CTG não pode dançar em outro lugar. O músico não pode tocar outro tipo de música e nem pode tocar em outro lugar. Entendi. Do meu ponto de vista. E aí, o que tu fez aí? E aí eu cheguei em casa e fiquei ali, conversei com meu marido, primeiramente, né? Chocada, não sabia se eu ria, se eu chorava, né? Do que estava acontecendo, porque eu busquei assessoria e ninguém me respondeu, né? Aí eu postei, o Grisotti já viu aquilo, enlouqueceu, nosso repórter Farroupilha, já postou, e aí foi um barulho tremendo. Já veio quando eu postei a Liliana Cardoso, né? A patrona do CC Aí eles também responderam. Ela é presidente da organização da comissão, né, do CC de Farroupilha de Porto Alegre. Veio ela conversar comigo, veio o César Oliveira conversar comigo, veio uma série de pessoas, né, que eu nem esperava me dar apoio, e o apoio fundamental veio da minha casa, né, CTG Manotaço, patrão, né, o Fernando Guzin que assumiu. Eu estava lá no rodeio junto ainda com o nosso ex-patrão Beninho, né, e que agora é capataz, o Beninho disse, tu tá pronta para o que vai acontecer, esse belo. A gente tem que estar aqui para conversar sobre as coisas, para falar que isso é errado. Eu esperava que a MTG viesse conversar comigo e não fazer o que ela fez, né? Justamente no mesmo laço. Aí eu estava muito chocada. É uma discriminação. Então, vamos falar sobre isso?
É discriminação? Foi uma violência moral que fizeram comigo? Eu acho que porque eles não passaram por nenhuma etapa do regimento. Existe no regimento. Não, e não só isso, não te responderam quando tu tentou conversar com eles. Até hoje não entraram em contato então, comigo. Foi um desrespeito, né? Eu me senti desrespeitada. Sabe? Mas é aquilo, né? O MTG hoje, ele é formado, provavelmente é um conselho que te mandou isso. Existe um conselho. Não, eu recebi o descredenciamento. Nesse conselho tem mulher? Vamos falar disso depois. Temos pouco tempo, não temos muito tempo, né? Essa é uma pauta grande pra gente falar. Vamos conversar outra hora, mas... Que é bem importante ser aberto. Eu trouxe a Vivi aqui para mostrar que no mês de agosto, no mês da mulher, de várias comemorações, o rodeio das mulheres, o que aconteceu... Eu entrei em contato para conversar, mas não me... E para a gente ver como as coisas existem aí. A Vivi, porque conhece muita gente, tá dentro daí. Quantas mulheres que estão aí sofrendo que a gente não conhece, que a gente não sabe. Isso, e que não tem apoio de ninguém, que não sabe para onde correr, e que às vezes esse panfleto, me dá até licença, esse panfleto do Agosto Lilás ainda tá, por mais que a gente ache que está bem distribuído, ele ainda está escondido das mulheres que precisam. Então isso tem que ser conversado, sabe? Por isso que eu aceitei vir falar contigo aqui, porque olha só, dentro do nosso regimento existe lá o seguinte: todos os narradores, inclusive os aspirantes, ficam sujeitos às seguintes penalidades em decorrência do descumprimento. A primeira delas é a advertência por escrito, a segunda é a suspensão do direito de narrar por até 180 dias, né? Residência. A terceira é a realização de novo curso de aperfeiçoamento, e a última é o descredenciamento. Tu foi direto? Eu fui direto do descredenciamento. A Estela, segundo me reportou, não ganhou nada. Então, eu achei, o que eu fiz de errado? Na minha cabeça, eu volto para aquela coisa. Sim. Eu falei, e aí alguém me excluiu, alguém me colocou de um lado por causa da minha voz. É de novo isso, é de novo essa conversa. Tu entende a questão do bullying, que a gente precisa falar também. São muitas coisas. Assuntos, né? São muitos assuntos. Então, a minha anulação vem por parte do vice-presidente da Campeira. Eu até postei uma foto ontem falando desse 1 ano de credenciamento com os dois. O Amarildo, que me descredenciou direto e que não veio falar comigo ainda, que eu esperava que eles viessem falar comigo. O vice-presidente também, eu esperava que viesse falar comigo também, não veio. E que eu recebi a anulação dele por parte do nosso patrão aqui do CTG, que tomou a frente. Sou muito grata a ele, já falei. Não consegui encontrar o Guzin ainda, mas quero ter um momento com ele. Amanhã nós vamos ter uma janta na Campeira, quem sabe seja esse momento, porque ele pediu que se cumprisse, né, o regulamento. Ele pediu que se cumprisse as etapas do regulamento. Mas em cima disso, para nós encerrar, que está na nossa hora já, tu pretende fazer alguma coisa? Porque eu acho que não pode ficar assim. Eu acho que a gente não pode aceitar. Aconteceu, foi um erro. Não, eu acho que teria que ter não sei, uma investigação, tu fazer um processo de ética. Processo, ele não pode ficar assim, porque se fizer isso contigo, pode fazer com outro amanhã ou depois e não ter essa repercussão que teve. Então, isso não pode. Se tem regulamento, tem que seguir. Eu acho que alguma reclamação, não sei se tu pensa nisso, mas nem que é junto com o CTG, uma nota de repúdio com as pessoas que tu conhece, mas não pode ficar assim. Eu acho que não pode, porque por isso hoje as mulheres ainda sofrem. Porque muitas mulheres acabam deixando assim. Esse é o deixar assim, é nisso que eu estou pensando. Eu não entraria contra um processo, eu não colocaria um processo judicial, eu gostaria que a gente houvesse uma conversa, eu quero conversar com o Guzin para que a gente agende uma conversa, já que não partiu do movimento tradicionalista isso, e justamente por ser mulher e por saber que muitos casos ficam nesse descaso, né, porque aí a gente nunca sabe se piora a situação para nós, ou se melhora, né, Pai? Porque, na verdade, a gente não quer que isso aconteça com mais ninguém, nem com homem nem mulher. Porque tem ocasiões de colegas nossos que passaram por isso e que também ficou nessa, assim, fica tudo largado no ar. Eu acho que é errado isso. Eu acho que as coisas têm que ter início, meio e fim. Eles fizeram a anulação, ok. Foi feita a anulação, então eu tô credenciada ainda. Mas, tipo assim, ninguém entrou em contato comigo. Sabe? Ninguém entrou em contato. Aí, quer dizer, todo um papelão. Eu fui trend no G1, eu estava entre as 5 notícias mais faladas do G1. Então, isso é só voltaram atrás, talvez, porque deu repercussão. Porque ela não tinha voltado atrás. Porque alguém deu o canetaço, porque a presidente do MTG hoje também é uma mulher. Não, porque foi para a imprensa, daí a imprensa divulgou, daí ia ficar feio, então voltaram atrás. Senão, de repente. Fica feio, né? Senão, de repente, tu não estaria credenciada de novo. Então, eu acho que tem que haver no mínimo, uma retratação do MTG. No mínimo tem que ter isso.
principalmente num evento desse e na situação que foi. Pois é, eu fiz uma postagem de oração, no sentido de oração, não de textão, né? Mas dizendo que eu peço, confio em Deus ainda, o patrão velho, que haja diálogo, que haja conversa, porque é isso, porque quando eu fui lá me credenciar, eu tinha essa esperança de que me abrisse portas para outras entidades me contratar. Sim. Para mostrar que a mulher está inserida no movimento e que a mulher deixe de ser como é que a gente fala quando faz um desenho que tu vai fazer uma caricatura de mulher no movimento, essa caricatura de prenda, caricatura de enfeite, né? De chaveirinho, desculpa o termo, gente, mas é isso que às vezes a gente se sente. Do fundo do meu coração, às vezes parece que a gente se sente um chaveirinho, que quando é conveniente, a pauta da mulher é usada. Entendeu? Quando é conveniente, daí eles chamam a narradora para botar lá. Ah, nós temos a narradora, mas não, ela não é contratada. Quando tem, eu falei hoje ainda, quando a gente não é visto, não é lembrado. Daí eu vou nos rodeios com toda a despesa por minha conta. Ainda ouço de alguns patrões assim, que daí na data que eu não posso, que ele tá me chamando porque algum narrador deixou ele de mão, aí que ele me chama para mim levar as prendas, e aí eu tenho um compromisso, daí eu ouço assim, mas daí fica difícil de ajudar. Só que quando ele começou a organizar o rodeio, ele não me contratou, né? Sim. Importante. Então, é muito complicado. Daí eu tô lá no rodeio, por eu estar lá, com o meu custo, eu banquei, eu vou dar uma palhinha e levar as prendas. E aí eu não recebo. E aí eu vou no outro, e ninguém vai me contratar, assim. Então, eu fico nessa dúvida muito grande de como trabalhar isso, de como chegar nos patrões. Já pedi, inclusive, para o MTG me passar uma relação de contatos das entidades que eu nunca consigo acessar. Tanto que saiu um livro da região tradicionalista, falando das histórias dos feitos da nossa região da 27ª, e eu já tinha sido a primeira mulher a narrar na vacaria, sou da 27ª, e eu não estou registrada. Não falo eu, mulher, eu, Viviane, eu não estou por mim. Eu estou pelo fato de eu ser mulher, conseguir chegar num lugar tão bacana, que abre porta para as outras mulheres, como essa menininha Jordana, que quem sabe pode ser uma baita narradora, sabe? E a gente não está lá registrado que esse feito da mulher já começou, essa história da mulher. Começou. Importante isso. Daí volto a dizer, então, para encerrar, senão a gente vai ficar a noite adentro. O Paulo vai... Então, assim, para encerrar, eu queria dizer assim que é uma discriminação, ainda existe discriminação, como tu falou muito bem, né? Usa uma mulher no mês que precisa, depois, então, existe isso aí. E outra que eu acho que tem que sim ter uma retratação deles, e também ver quem faz parte da MTG. Tem mulher lá dentro ou não tem? Porque existe preconceito e existe discriminação. Tem, nós temos uma presidente. Nós precisamos lutar para isso, nós precisamos lutar para mudar as leis, e não só leis, como lei tem que fazer cumprir, né? Vivi, obrigado, eu sei que tem bastante assunto, mas vamos deixar para outra oportunidade quando tu quiser. Claro. Fala comigo, tu tem porta aberta aqui na Câmara de Vereadores, a gente pode fazer podemos até fazer um bate-papo só eu e tu, outro dia, nas minhas redes sociais também. Se tu precisar, conte comigo no que tu precisar. Obrigado do convite e uma boa noite a todos. Obrigada, Paim, obrigada por esse apoio, que é importante essa fala, assim, desculpa ter te interrompido antes, mas sim, tem mulheres no conselho, e essas mulheres também precisam ter voz lá dentro do conselho do MTG, na presidência temos uma mulher, e nós precisamos ouvi-las e ter uma conversa com elas, quem sabe seja uma porta aí, para a gente começar a trabalhar nessa caminhada. Te agradeço mais uma vez, agradeço a todos que estão aqui presentes na TV Câmara, vamos falar mais, estou à disposição. Obrigado, Paulo, que está atrás das câmeras aí. Obrigado, Paulo. Até.